estar com os nossos irmãos novamente aqui e louvamos ao Senhor por esta oportunidade de podermos gozar desta comunhão uns com os outros, e principalmente com o Senhor, e também pela oportunidade que temos de considerar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós estivemos aqui na quarta-feira e começamos alguns pensamentos neste texto que nós vamos ver, mas não tínhamos tempo, né? E então hoje nós vamos continuar com os nossos pensamentos, com algumas considerações sobre esta epístola tão importante na palavra do Senhor. 2 Pedro 3, começar no verso 1, nós vamos ver até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Na quarta-feira, como eu disse, nós iniciamos então algumas considerações sobre esta carta, sobre esse texto que nós temos lido, e nós temos visto alguma coisa preciosa que temos considerado. Quando o apóstolo Pedro, ele nos diz que através desta segunda epístola e também da primeira, em ambas, ele disse: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está querendo falar, ele está querendo despertar aqueles que já conheciam a palavra de Deus, aqueles que já eram salvos pela graça de Deus e que precisariam de ouvir, de se lembrarem, de refletirem aquilo que eles já conheciam, aquelas lições preciosas que eles haviam aprendido através dos profetas e também dos apóstolos. Nós temos visto na quarta-feira, é claro que nós tínhamos bem menos pessoas aqui, mas nós falamos sobre o que o apóstolo Paulo escreveu
na Epístola aos Romanos, capítulo 13, quando Paulo disse, em capítulo 13 de Romanos 13, e o verso 11, Paulo disse assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, digo isto a vós outros que conheceis, que tendes conhecimento da palavra de Deus, dos ensinos recebidos pelos profetas, pelos apóstolos, que por sua vez receberam do Senhor. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Ele está falando a pessoas que já conheciam a palavra do Senhor e que precisavam ser despertadas. Eu sempre gosto de comentar, quando penso nesse detalhe tão importante, que os homens sem Cristo, os homens sem Deus, os homens sem a salvação, eles estão mortos, né? Não é que eu gosto de dizer, a palavra de Deus diz: os homens sem a salvação estão mortos em delitos e pecados, e eles precisam do Senhor Jesus Cristo para que eles sejam vivificados pela graça do Senhor, para que eles sejam feitos novas criaturas, para que eles recebam vida do Senhor. Mas nessa condição de pecadores, estão perdidos, estão mortos em delitos e pecados, como nós no passado o estávamos. Mas também, falando aos crentes, Paulo disse: é hora de vos despertares do sono. Talvez nós também estejamos precisando de nos despertarmos do sono. Eu citei o caso de que Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, Paulo disse aos Efésios que ele louvava ao Senhor, que ele orava ao Senhor com gratidão nos seus corações, pela firmeza da fé daqueles irmãos em Éfeso e pelo amor que eles viviam de uns para com os outros, e que eles, aqueles irmãos, amando uns aos outros, eles provavam o seu amor a Deus. E nós falamos também que quando o Senhor Jesus escreveu, através de João, aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, escreveu uma carta a Éfeso, o Senhor Jesus disse, e isso 30 e poucos anos depois de Paulo elogiar os crentes em Éfeso, de Paulo dizer que dava graças ao Senhor pela sua firmeza, pela sua fé, pelo seu amor, o Senhor Jesus está dizendo a eles, em carta, não que eles tivessem deixado o Senhor, não, eles não deixaram o Senhor, eles suportavam as provações, as angústias, as perseguições, mas o Senhor disse: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não abandonaram o Senhor, mas já não amavam o Senhor com aquele primeiro amor. Então, Paulo disse: é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação, ou seja, referindo-se à vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, está mais próxima do que quando no princípio cremos. É lógico, né? Nós sabemos, talvez nem imaginemos, pode ser que o Senhor Jesus está voltando mesmo, pode ser que estamos já nos dias da volta do Senhor Jesus, porque os sinais que Ele nos deixou e os acontecimentos dos nossos dias nos levam a crer que realmente o Senhor Jesus virá em breve para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar espertos, né? E esperar a vinda do Senhor. E aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo então que a sua finalidade era despertar com lembranças a mente esclarecida dos irmãos, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Nós, irmãos, somos tão abençoados pelo trabalho, pelo ministério
pela vida, pelo testemunho dos profetas e dos apóstolos. Não somente os profetas do Antigo Testamento, porque muitas vezes, sem ter o conhecimento, eles profetizavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem saber como as coisas iriam acontecer, eles profetizavam a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também no início da igreja que nasceu no dia de Pentecostes ali em Jerusalém, os crentes não tinham, a igreja não tinha ainda a Bíblia completa, não tinha o Novo Testamento completo. Então era preciso que o Senhor usasse os seus profetas. Tanto é que nós temos no início da igreja o dom de profetas, o dom de profetizar. E nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas, os profetas e os apóstolos. Então, os profetas, não, naquele mesmo sentido, não existem hoje. Hoje nós temos os profetas que transmitem a palavra de Deus, mas através da Bíblia Sagrada. Os profetas do passado, tanto no Antigo Testamento como no princípio da igreja, recebiam mensagens de Deus, né? O próprio Paulo dizia: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não só ele tivera conhecimento por parte dos outros apóstolos que presenciaram a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas Paulo recebeu diretamente do Senhor. Então, no passado, enquanto a Bíblia não estava completa, era necessário o ministério dos profetas, né? E os apóstolos, eles receberam também da parte do Senhor, porque eles foram testemunhas oculares da vida desde o início desde o batismo de João, o batismo que João Batista pregava, durante a vida do Senhor Jesus, o início do seu ministério e o final do seu ministério. Então eles são testemunhas oculares, eles receberam do Senhor e eles transmitiam à igreja, e eles transmitiram a nós também, que somos a igreja do Senhor, através da palavra escrita. Então, o apóstolo Paulo fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Alguém diz, não é, que os apóstolos e profetas são o alicerce da igreja. Eu não entendo assim. Eu creio que os apóstolos e profetas lançaram o fundamento. Eles não são o fundamento, mas eles lançaram o fundamento da igreja, e graças a Deus por isso, porque Paulo mesmo disse: eu lancei o fundamento, e ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo, é a pedra, é a grande rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. E esta rocha é o Senhor Jesus Cristo mesmo, não é Pedro não, como alguém prega, né? Esta rocha, esta pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Esta pedra, uma grande rocha, é o Senhor Jesus Cristo. E o próprio o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia: a pedra era Cristo. E Pedro também disse que Jesus Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra que os construtores rejeitaram. Então a igreja está edificada sobre Cristo Jesus. Ele é a base, o alicerce, o fundamento da igreja que os apóstolos lançaram. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja, né? Continuando. Então ele disse que a sua finalidade, o seu objetivo em escrever estas epístolas era despertar lembranças na mente dos crentes, aquilo que eles já conheciam, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. Agora no verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões,
ele nos mostra os problemas, né? Alguns dos problemas que a igreja iria enfrentar. Não só os apóstolos no passado, não só a igreja primitiva, que era muito perseguida, né? Que enfrentava, que sofria tribulações por causa do nome do Senhor. Nós hoje não enfrentamos perseguições, né? Não passamos por tribulações por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Nós temos liberdade aqui no nosso país, mas nós temos que ouvir, né? Até hoje nós temos que ouvir dos escarnecedores coisas como esta. Então as pessoas perversas, né? Incrédulas, então elas dizem assim: mas diziam que o mundo ia acabar, cadê que o mundo acabou, né? Dizem que Jesus Cristo vai voltar. Há tantos séculos falam isso. Por que nunca aconteceu? Desde que os nossos pais dormiram, desde que os nossos antepassados morreram, eles já diziam essas coisas e nada acontece. E alguns escarnecem, ainda dizendo: quem acaba é o povo, né? Porque acaba o povo, o mundo não vai acabar, não. O mundo está aí, né? O mundo acaba para quem morre. Então o que eles falam? E nós sabemos, é claro, que essas profecias, essas falsas profecias que a gente ouve, sempre ouviu, né? São mentiras inventadas pelos homens, né? Isso não é palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela realmente é viva e eficaz, e ela se cumpre ao pé da letra. E aquilo que ainda não se cumpriu, nós podemos estar certos que vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não falha, é a infalível palavra de Deus. E os crentes também, como eu comentava um pouquinho em quarta-feira, os crentes, muitas vezes nós nos acomodamos, porque nós achamos que se passaram muitos anos. Mas puxa vida, o homem, quando vive 100 anos, ele vive demais, né? Quase 2000 anos se passaram desde que essas promessas foram feitas. Será que Jesus vai voltar mesmo? Os apóstolos esperavam a vinda do Senhor e ele não veio. Todos os pregadores pregam que Jesus está voltando, ele não voltou ainda. Nós pregamos, mas não dizemos quando, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus vai voltar. O importante é que nós estejamos preparados para aquele dia, quando Ele vai voltar, para nós subirmos com Ele em glória. Então nós não devemos nos acomodar, como se o Senhor não fosse voltar, como se nós não tivéssemos que subir para a glória com o Senhor no arrebatamento, caso estejamos aqui, ou que nós tenhamos que ser ressuscitados e transformados para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo os céus vêm como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. A criação de Deus, ela prova a veracidade da sua palavra. Nós vemos que os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus, eles foram criados. E basta nós olharmos para o início da Bíblia, o livro de Gênesis, e nós vamos ver os detalhes da criação de Deus pela sua palavra. Tudo foi criado pela sua palavra. O mundo não existe de uma grande explosão ou coisa que o valha. A criação do mundo é obra da palavra de Deus, é obra das mãos de Deus. Nós vemos aqui em Gênesis o Senhor em 6 dias, né, procedendo à criação deste imenso universo. A palavra de Deus, bastava o Senhor falar e as coisas passavam a existir. Bastava o Senhor falar e tudo era criado e organizado em perfeita harmonia com a vontade do Senhor. Então nós sabemos que o mundo foi criado por Deus, teve um Criador, não existiu por si só. Os céus, a terra, os mares
e tudo que neles há. A criação de tudo isto prova a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus. Ele disse que tudo passou a existir: a terra, a água, tudo pela palavra do Senhor. E agora veja o que ele fala: pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. A própria destruição do mundo pelo dilúvio, mais uma vez prova que a palavra de Deus é verdade e ela se cumpre. Então o mesmo Deus, a mesma palavra que criou este mundo, a palavra de Deus, todo este vasto universo, foi a mesma palavra que disse que o mundo seria destruído, todo ser vivente na face da terra, em que a fôlego de vida morreria através do dilúvio, salvo aqueles que entrassem na arca, tanto os homens como os animais. E nós sabemos que somente Noé e sua família, bem como aqueles animais que o Senhor enviou para a arca, que foram preservados. Os outros todos morreram pela própria palavra de Deus, que havia determinado 120 anos antes. O Senhor, com antecedência de 120 anos, Ele predisse que iria destruir todos os seres viventes na face da terra, por causa da sua maldade, por causa do seu pecado. A palavra de Deus, ela prova que é verdade, até mesmo através do juízo, do dilúvio, diz o apóstolo Pedro, em que morreu o mundo afogado em água. E ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. No versículo 10 nós lemos: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão agasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Este acontecimento nós sabemos, pela palavra de Deus, pelo plano de Deus estabelecido. Isso não vai acontecer já. Nós sabemos que pelo menos mais de 1000 anos tem que demorar. Por quê? Porque primeiro nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. E a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, tanto os mortos em Cristo como os que estiverem vivos, vai marcar o início da tribulação, o período de 7 anos. Após esse período de 7 anos, o Senhor Jesus vem em glória. Ele vem para vencer os exércitos inimigos, para vencer a besta, o falso profeta, para julgar as nações, tanto gentias como de Israel. E então ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Mas após os 1000 anos, nós vemos que Satanás, após a sua soltura, porque ele vai passar por 1000 anos preso, acorrentado, aprisionado, ele vai ser solto e vai novamente se rebelar contra Deus e a sua obra, e finalmente ele será lançado no lago de fogo, onde estarão ainda, após 1000 anos, estarão ali a besta e o falso profeta, que serão lançados no lago de fogo no início do milênio, ou seja, no fim da tribulação. E aí então vai haver também o julgamento do grande trono branco, de todos os ímpios que não creram no Senhor, que não foram salvos em todas as épocas. Eles serão julgados e lançados também no lago de fogo, que é a segunda morte. E eu creio que esse acontecimento aqui é um dos últimos acontecimentos, se não o último, do chamado dia do Senhor, que começará com a tribulação, adentrará o reino milenar e o julgamento, os seus julgamentos e a destruição para a purificação, para a criação do novo céu e nova terra.
um dos últimos acontecimentos, para que então tenha início o chamado estado eterno, o dia de Deus, não é? Então, quando ocorrer esse acontecimento que nós estamos vendo aqui, da destruição dos céus e da terra para a criação de novo céu e nova terra, todas as partes, os céus, a terra, os mares, todos os lugares, todas as partes do universo que foram contaminadas pelo pecado, terão de ser destruídas e terão de ser recriadas. Vejamos, irmãos, como o Senhor é puro, é santo, é justo. Nós sabemos que o pecado teve seu início nos céus, né? Lúcifer, um anjo de Deus, se rebelou contra o Senhor e pecou contra Deus. E todas as partes que têm sido atingidas pelo pecado de alguma forma, que têm sido contaminadas pelo pecado de alguma forma, porque Satanás, o príncipe da potestade do ar, ele tem acesso livre hoje até aos céus. Então todas essas partes terão de ser consumidas pelo fogo, derretidas pelo fogo, para que sejam criados novos céus e nova terra, onde há muita justiça. É muito gostoso nós vermos aqui em Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, João disse na sua visão em Patmos, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Vi novo céu e nova terra. Coisa maravilhosa, né? E o estado eterno. Aí não habita mais coisa nenhuma que seja contaminada pelo pecado. Aquilo que se tornou pecaminoso foi derretido pelo fogo. Um exemplo disso é Sodoma e Gomorra, né? As cidades que foram destruídas por causa do seu pecado. Então todas as partes onde o pecado teve acesso, todas as partes foram contaminadas pelo pecado, serão destruídos. Lá já não habita coisa alguma que cometa pecado, né? E aí sim, o estado eterno. Agora no verso 8 nós temos assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso fala da eternidade de Deus, né? Deus é eterno. O Senhor, Ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Ele é o eterno, o eu sou. Então o Senhor, Ele não é como nós que vivemos controlados pelo relógio, né? As horas do dia, da noite, pelos calendários, dos dias da semana, do ano, do século, milênio. Não, o Senhor é eterno. É por isso que Ele disse: eu sou o que sou. Então o Senhor não está mostrando aqui, de vez em quando a gente conversando com pessoas que às vezes conhecem um pouquinho da palavra de Deus, superficialmente, e aí as pessoas falam: mas a gente tem que ver que um dia, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então a gente não pode contar dessa forma. Não está dizendo que um dia equivale a 1000 anos. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Não é que um dia corresponde a 1000 anos. Que então 30 dias seriam 30 mil anos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que o Senhor é eterno. O Senhor não conta os dias como nós contamos. De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo, né, devido às tragédias que estão acontecendo neste mundo,
as pessoas dizem que, as pessoas chegam a dizer, mas se Deus existe, por que permite tantas coisas, né? Tantas coisas ruins que estão acontecendo, espantosas. O Senhor, Ele é o Deus eterno, que age segundo os seus planos. Nós lemos na palavra de Deus que o Senhor, Ele já estabeleceu um dia, já estabeleceu